O microfone está desligado, professor. Microfone desligado, professor. Professor? Professor, o microfone está desligado. Agora vai? Tranquilo? Agora sim. Agora Estamos sim. juntos, agora sim. Tranquilo. Sejam todos bem-vindos. Professor Clóvis Feitosa, do curso IB Concurso. Estamos juntos, então, rumo ao IFCE. Pessoal de todos os carros, comuns a todos os carros, uma aprovação para o IFCE. A nossa parte, disciplina, ficou para os conhecimentos específicos, várias leis, várias regras, inclusive importantíssimos para você na condição já de servidor público. Eu tenho dito para o pessoal, para os alunos presenciais, também para os alunos online, que 2021 ainda dá para render muito, né? Daqui para dezembro dá muito para tirar muito leite de pedra, dá muito para render, e no mínimo altamente competitivo com uma aprovação, e você, servidor público federal. Então, esse é o objetivo na preparação para as nossas aulas online, falando do RJU, falando do Código de Ética, falando da Lei de Processo Administrativo, e também falando sobre a lei que estrutura a carreira do pessoal do IFCE. Tranquilo? Tudo jóia? Áudio ok agora? Imagem também? Beleza? Tá aqui o Ezequiel, tá tudo jóia. É isso aí, gente. É 8.112, eu dizia, importantíssimo na sua preparação. Esses concursos todos de universidades, a legislação mais cobrada é a 8.112. Com certeza, assim foi no passado com o FCA, assim foi com o Unilab, o UFC, IFCE, enfim, para os institutos de ensino superior, sempre cai Lei 8.112, e esse é o maior assunto do nosso programa. Por isso, decidi logo começar por ela, para que a gente tenha tempo, inclusive, de visualizar todos os dispositivos, especialmente dando foco àqueles pontos mais importantes do RJU. Beleza? Então, é por ela que a gente começa, Lei 8.112, o seu futuro estatuto na condição de servidor. Mas o primeiro ponto para a gente falar de RJU, para a gente falar de Lei 8.112, é contextualizar para quem eu aplico a Lei 8.112. Porque poderia dar a impressão de que a 8.112 eu aplicasse para todos os servidores públicos, para todos os ocupantes de cargos. Então, o nosso começo, para a gente contextualizar a Lei 8.112, deixa eu pegar aqui o nosso card, o nosso slidezinho, para a gente começar esquematizando como pode ser aplicado a Lei 8.112. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é para quem eu endereço a 8.112. Para quem eu endereço a 8.112. E aí você vai perceber que a 8.112, tá aí, ó, ela tem destinação. Vou colocar aqui. Compartilhou? Sim. Apareceu para vocês? Apareceu sim. Apareceu, né? Joia. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente o destino para aplicação da 8.112. Eu aplico exatamente para os servidores públicos da área federal, e é importante porque eu já retiro, já faço o contraponto e excluo completamente qualquer questão mencione que eu aplico a 8.112 para servidores estaduais ou para servidores municipais. A ideia é que cada estado e que cada município elabore o seu próprio estatuto. Então, na continha simples, nós temos mais de 5.000 possíveis estatutos no Brasil todinho. Um federal, 26, mais o DF, estatutos estaduais e o Distrito Federal, e o tanto de municípios com a possibilidade de elaborarem os seus próprios estatutos. E aí, 8.112, você sabe, tem destino certo, se aplica apenas para servidores federais, apenas para os federais.
O outro ponto, eu aplico apenas para os civis, então, federais, mas civis. Eu deixo de fora, então, os militares, inclusive aqueles das Forças Armadas. Eu retiro, portanto, a 8.112 se alguém ingressa nas Forças Armadas, faz um concurso específico para essa área, eu não aplico a Lei 8.112, porque a 8.112 eu aplico para federais, beleza, mas apenas para os civis. E da mesma forma, qualquer questão que mencione a possibilidade de aplicar para o militar, a sistemática, os estatutos, direitos, deveres de vocês, está falso, muito falso. Eu aplico também a 8.112 e só aplico para 8.112 para os cargos públicos. Então, é para a área federal, para os civis e para os ocupantes de cargos públicos. E aí, gente, é o ponto fundamental, porque para contrastar com cargo público, tem uma situação que se parece demais com a situação do que vocês ocuparão, cargos públicos. É o chamado emprego público. Eu digo até que, olhando de longe, cargo público, emprego público, dá uma sensação que são os mesmos, ou é a mesma coisa, se tratam dos mesmos assuntos e institutos. Entretanto, não. Apesar das semelhanças, afinal de contas, ambos exigirão, via de regra, concurso público. Ambos terão como poder público o patrão, digamos assim. Aproximando mais de perto, a gente vai perceber que cargo é bem diferente de emprego. E quais as diferenças? Deixa eu pegar aqui outro card para vocês perceberem, então, essas diferenças que aparecem aqui em relação a cargos e empregos. Algumas semelhanças. Cargo e emprego são criados por lei. Forma de recrutamento, a regra é o concurso, salvo cargo em comissão, daqui a pouco comento melhor. E eles possuem vários direitos sociais previstos na Constituição. Então, se a gente pegar, por exemplo, adicionais, a 13º, às vezes muda só o nome, mas os dois tipos de profissionais possuem vários direitos da Constituição, direitos sociais previstos para ambos. Então, feita essa aproximação, colocando que cargo e emprego se parecem, por outro lado, veja como é muito diferente a sua situação, futuro servidor do IFCE, para um aprovado agora recente do Banco do Brasil, né? Teve concurso. E qual a diferença? Observe só, puxar aqui um outro card. Veja aí. Apareceu a tabelinha para vocês? Estatutário, seletistas. Sim, professor. Diferenças de estatutário e seletista. O estatutário vai ser esse ocupante de cargo público e o seletista ocupante de emprego público. Tranquilo? Então, observe só. Estatutário é o nome que se dá ao agente que ocupa cargo público e seletista é aquele que ocupa emprego público. Estatutário possui diversas leis, mas se for federal, a gente já sabe. Lei 8.112. O emprego público ocupado pelo seletista só possui uma única lei, CLT. E aí, gente, tanto faz se é federal, estadual, municipal, vai ser o mesmo regramento, vai ser a CLT que é aplicada. E eles não possuem direito à estabilidade. E esse é um ponto interessante porque, assim, dá uma sensação, né, de que por fazer concurso, os caras terão estabilidade. E aí, vírgula nesse texto. Porque se o concurso for para o regime de emprego público, para o regime seletista, mesmo sendo na área federal, como acontece com o Banco do Brasil, nós não teremos estabilidade. Nós teremos outras garantias, nós teremos outros direitos, como, por exemplo, o FGTS, coisas que o estatutário, por sua vez, não tem. Então, a estabilidade, a grande sinonimização do estatutário que fez concurso público é apenas uma garantia para esse agente e, portanto, seletista, emprego público, não possui a estabilidade. Fechado? Então, além de outras diferenças, a gente vai explorar um pouco mais isso. Previdência, um contribui para o regime próprio de previdência social e o outro contribui para o regime geral de previdência social. Tranquilo? Então, diferenças de estatutários seletistas, de perto se parecem, entretanto, a gente está percebendo algumas distinções. Então, o pessoal que faz concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal, Clóvis, é federal,
é civil, então ela é 8.112. Não é. Por que não? Porque lá é emprego público. Alguém faz um concurso público para trabalhar num SERPRO. SERPRO é civil, é federal, mas lá é emprego público, portanto, não tem espaço para a Lei 8.112. Lá também é CLT. Fechado? Então, nessa apresentação da Lei 8.112, ela vai ser aplicada, então, para os civis, para os federais, mas aqueles que ocupam cargos públicos. Tranquilo? Observe mais. Deixa eu pegar aqui o outro card para a gente contextualizar ainda a aplicação. Cargo efetivo, pronto. Essa parte aqui, ó. Se é da área federal, fica a dúvida, então, em que partes da área federal eu vou aplicar, então, a 8.112. Eu vou aplicar, então, para a administração pública direta, para as autarquias e fundações. Eu sei que não faz parte do programa, do conteúdo programático de vocês, estudar organização da administração pública. De boa. A gente só vai contextualizar para a gente perceber situações, então, que eu aplico a Lei 8.112. Há pouco a gente escolheu um bocado de outras situações. Mas quais delas, em que situações eu vou aplicar a Lei 8.112? Na área federal, na administração direta, por exemplo, alguém faz um concurso para trabalhar na Polícia Federal, e aí é trabalhar na própria União, em um órgão da própria União. Alguém faz um concurso para trabalhar em uma autarquia federal, e evidentemente aí todo mundo está ligado, que é exemplo do IFCE. E também alguém faz um concurso para trabalhar numa fundação federal, por exemplo, fazer um concurso para trabalhar no IBGE. Então, para essas situações, aí valendo, aí de boa, eu aplico a Lei 8.112 para essas situações. Tranquilo? Então, 8.112, em que partes da área federal, para administração direta, autárquica e fundacional, aqui eu tenho, sim, a 8.112 sendo aplicada. Digamos que esses são os patrões que contratam os seus agentes. E contratarão os seus agentes que ingressarão em cargos públicos. Fique ligado nisso. Jamais empregos, ocupantes de cargos, já que a gente já sabe uma distinção que há entre empregos e cargos públicos. Então, a administração direta, autárquica e fundacional contrata os seus funcionários que ocuparão cargos públicos. E daqui para frente, esses caras, vocês que ocuparão os cargos públicos, nós chamaremos de estatutários ou simplesmente de servidores públicos. É assim, inclusive, que a 8.112 designa o seu agente. Servidor público é aquele ocupante de cargo público. Cargos públicos ocupados, então, por esse agente chamado de servidor público. Fechado? Então, os patrões da administração direta, autárquica e fundacional contratam seus agentes pelo regime estatutário, fazendo com que eles ocupem cargos e chamados, então, de servidores públicos. Essa expressão, mais uma vez, que a 8.112 menciona os seus agentes. Mas, Cláudio, qual é o propósito, então, da 8.112? Ora, é exatamente fazer esse link, dizendo quais são os direitos, quais são as proibições, quais são as vantagens, quais são os deveres. É o estatuto, então, que vai ser a norma principal e vai falar, então, para essas diversidade de cargos públicos que a gente mencionou, mencionando direitos, deveres, vantagens, proibições, garantias e processos ou punições que podem ser aplicados ao servidor. Professor, então é tudo isso que a 8.112 menciona? Exatamente. Desde o momento que você ingressa no serviço público, e aí você vai ocupar o cargo a partir de um provimento, desde eventualmente alguém que é expulso por um processo, ou então venha se aposentar. Todo esse ciclo do servidor, o estatuto ele quer abranger, quer abarcar. E vai falar, então, desses assuntos que interessam a todos os servidores. Por exemplo, da administração direta, alguém que faz um concurso para trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, alguém que faz um concurso para trabalhar na UFC, IFCE, Unilab, enfim, as universidades de um modo geral em que se aplica na área federal a Lei 8.112. Fechado? Tranquilo? E um dos primeiros assuntos para a gente começar a falar de provimento, para começar a visualizar os dispositivos da 8.112, a gente precisa só lembrar, então, de que postos de atribuições a 8.112 menciona.
e eu mencionava que são os cargos. Então, quais cargos públicos a Lei 8.112 menciona? Vou puxar, então, mais um card aqui para vocês, para a gente visualizar os cargos públicos que a 8.112 menciona. E aí, lembrando que o nome do agente ocupa cargo, eu chamo de servidor público. Então, servidor público eu vou denominar a ocupante destes dois cargos. Tranquilo? Vou colocar o card, está aparecendo para vocês, né? O próximo card, então, é a diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão. Cargo efetivo e cargo em comissão. Ora, o cargo efetivo é aquele que você vai ingressar mediante o concurso, é exatamente o seu cargo, à espera a partir de dezembro. A dificuldade, né, esse funil do concurso público para ingressar nesse cargo. Eu digo assim, ó, a dificuldade para ingressar mediante concurso, mas também a dificuldade para sair desse cargo, sendo ele efetivo. Então, ingresso mediante concurso e a saída vai precisar de um processo, pelo menos. Um processo administrativo que seja, mas vai precisar de um processo. Dificuldade para ingressar, dificuldade para sair. Digamos que essa é a característica do cargo efetivo. Para que serve o cargo efetivo? Quando se fala assim, ó, o serviço público não pode parar, não espere muito isso do outro cargo. Isso é coisa mesmo do cargo efetivo, na qual desempenha diversas atividades de execução. Os cargos efetivos, eles são responsáveis, então, em movimentar a engrenagem dos serviços públicos, executar as tarefas administrativas, de colocar a mão na massa. E aí a gente vai ter o assistente, o analista, o técnico, o professor, o auditor, o policial, enfim, todos ocupantes de cargos efetivos. Agora compare com o cargo em comissão. 8.112, lembrando, fala dessas duas realidades. O cargo em comissão, entretanto, não precisa preocupar esse cargo de um concurso, porque ele tem a característica de ser de livre nomeação. Qualquer pessoa da confiança do nomeante pode, então, ingressar, ser nomeado para esse cargo. É de livre nomeação. Então, para o nomeado chegar lá, não houve muita dificuldade, a não ser ter a confiança de quem o indicou. Essa mesma facilidade para ingressar vai ser a facilidade também para sair. Por quê? Porque é de livre exoneração. E livre exoneração significa que não é preciso que o nomeante diga sequer o motivo pela qual está colocando para fora. Isso passa também pela desnecessidade de garantir um tempo de trabalho para esse nomeado. A qualquer momento. É super transitório, é super temporário. Em qualquer situação, uma mudança de humor que o chefe possa ter e que indicou para esse cargo é o suficiente para desligá-lo desse cargo. Então, da mesma forma que o efetivo, a gente tem uma dificuldade para ingressar e uma dificuldade para sair, o cargo comissionado também vai ter dessa, só que exatamente oposto. Facilidade para entrar, também um desligamento pode acontecer a qualquer momento. Cargos comissionados também é diferente do efetivo, porque eles servem apenas para direção, chefia e assessoria. Quer dizer, muitos dos chefes, diretores, assessores que nós conhecemos, eles possivelmente ocupam cargos em comissão. Então, cargos efetivos servem para desempenhar atividades administrativas e não deixar o serviço parar, e os cargos comissionados, a ele cabem as atribuições de direção, chefia e assessoria. Tranquilo? É isso. Professor, e quem pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão? Quem pode ser indicado para exercer o cargo em comissão? E aí, sem exagero, dizer assim, ó, qualquer pessoa. Qualquer pessoa da confiança do nomeante. Qualquer pessoa que o nomeante deseje. Podemos ser, sim, alguém de dentro, um já concursado, um já efetivo, e podemos ser também alguém de fora. Alguém que nunca tem entrado na repartição. Alguém que não tem nenhum contato prévio com a repartição, ele pode ser nomeado para um cargo comissionado. Então, o cargo comissionado, ele pode ser ocupado por alguém que já é concursado, então você, servidor, nomeado para o cargo em comissão, ou então pode ser alguém de fora, que não tem nenhum contato prévio, também pode chegar lá e desempenhar as atribuições de um cargo comissionado. Desse jeito.
É claro que quando você é nomeado para um cargo de comissão, primeiro é de se festejar, porque, sem exagero, em algumas situações já vi, até triplica com as gratificações de chefia respectivas o total da remuneração que o servidor recebe. Então, maravilha, nomeado para um cargo comissionado. Mas você sabe, por ser precário, como a gente chama, a qualquer momento pode ser desfeita a nomeação, ou seja, pode ser desligado, pode ser exonerado. E o que acontece? É de se lamentar, porque vai perder a gratificação respectiva, mas volta lá para a sua vaga, volta a exercer as funções do seu cargo efetivo. Coisa que não vai acontecer com aquele terceiro, aquela pessoa sem contato prévio. Se alguém de fora, nomeado para um cargo comissionado, e vem a perder, aí acabou, boa sorte, não sei o que dizer, não precisa, inclusive, falar nada, e a pessoa não tem para onde retornar, evidentemente, porque ela não tinha nenhum contato prévio com a administração pública, tá? Então, cargo comissionado pode ser nomeado alguém de dentro, já concursado, ou alguém de fora. Fechado? Professor, eu já vi essa matéria em algum momento, e eu estou lembrando que tem algo muito parecido com esse tal de cargo em comissão. Tem mesmo. Para a gente falar do cargo em comissão, não tem como a gente fazer também um contraponto e mencionar, atenção, as funções de confiança. É isso aí. Esses conceitos são importantes para compreender vários dispositivos de 8.112, porque o que a gente está fazendo até agora é meio que conhecer as peças de tabuleiro, né? Quem contrata, quem são os ocupantes de cargos, os tipos de cargos. Pois é, cargo em comissão se parece demais com função de confiança. Quer ver só? Deixa eu puxar aqui mais um card para vocês. Observe só. Cargo em comissão, função de confiança. Primeiro, para que serve a função de confiança? Chefia, direção e assessoria. Exatamente para as mesmas coisas que um cargo comissionado. Como é a história, professor? Quer dizer que a função de confiança serve para as mesmas coisas do cargo comissionado? Exatamente as mesmas coisas. Chefia, direção e assessoria. Então, se a gente conhece um chefe, diretor, assessor, de duas uma, nas repartições públicas, claro, ou é um cargo comissionado, ou é uma função de confiança. Qual é a diferença, então? Já que as atribuições são as mesmas. É o personagem, é o sujeito. Cargo comissionado, nós vimos, pode ser ocupado por qualquer pessoa, os de dentro e os de fora. Já a função de confiança, segundo, inclusive, determinação da Constituição Federal, já a função de confiança tem que ser exclusivamente, e não foi qualquer advérbiozinho que a Constituição utilizou, não, né? Exclusivamente ocupados por quem é de dentro, por quem é ocupante de cargo efetivo. Então, para o cargo comissionado, chegou a hora de nomear alguém para um cargo comissionado. Pode ser alguém de dentro, pode ser alguém de fora. Suponho que em outro momento chegou a hora de indicar alguém para a função de confiança. Opa, aí tem que olhar os de dentro e indicá-lo para essa função. Essa é a principal diferença entre o que a gente diz CC, cargo comissionado, e a função de confiança. Então, observe só, cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa, não servidor e servidor, sendo que nesse último caso, a lei reservará um limite mínimo, e a função de confiança é exclusivamente exercida por servidores ocupantes de cargos efetivos. Fechado? É isso, então. Então, a gente já sabe em que contexto aplica a 8.112, em que partes da área federal eu vou encontrar os cargos, o nome do sujeito que ocupa cargos, os tipos de cargos a 8.112, e aí esse contrapontozinho no final entre cargo comissionado e função de confiança. Pronto. Essas são as peças do tabuleiro para a gente começar, então, a visualizar como elas podem ser destacadas, quer dizer, como os próximos assuntos podem ser cobrados em provas. Fechado? E aí, como eu disse, o primeiro assunto, que é interessante que a 8.112 ela é uma lei organizada, né? Ao contrário de outras legislações, como a 8666, etc., que não é um primor de organização, a 8.112 ela é uma lei organizada. Até a forma como ela coloca os assuntos, ela parte, inclusive, de uma linha cronológica, quer dizer, desde o momento que você ingressa no serviço público, passando pelas suas vantagens,
eventualmente alguém respondendo um processo, até chegar eventualmente na aposentadoria do servidor. Então, o primeiro assunto que ela fala é o provimento. Provimento, isto é, que situações os cargos podem ser providos, ou melhor ainda, em que situações, quais são as formas em que os cargos podem ser preenchidos. Provimento é preenchimento de cargo. É exatamente o seu cargo que está lá na autarquia IFCE, esperando então ser preenchida, acoplada, indicado com a sua pessoa, com o seu nome, ocupando, preenchendo esse cargo. Como é que se dá então esses preenchimentos de cargo? Uma delas é essa exatamente, especialmente desejada de início, que é a nomeação. Ser nomeado para o cargo público, mas não só. Existem outras formas de provimento. Observe, então, esse cardzinho, ó, outras formas de provimento, além da nomeação. Tá aí, ó. 8.112, provimento é preenchimento de cargo. Significa, então, que um cargo está sendo preenchido, provido. É para lembrar das formas de provimento, a nomeação, e tem outras, como mencionei. A gente pode pegar esse mnemônico aí. Ele não ficou em destaque, mas seria PAN R4. Promoção, PAN, aproveitamento. Nomeação, PAN, e as outras formas, haja R4, readaptação, reversão, reintegração, recondução. Mas, ó, esse é um mnemônico, claro, qualquer mnemônico pode ser que ajude na hora de uma questãozinha, um detalhezinho. Show! Mas esse é um ponto que a gente vai precisar muito mais do que simplesmente memorizar as formas de provimento. A gente vai precisar lembrar os fatos que geram cada uma dessas formas de provimento. Se a prova fosse agora domingo, tivesse um aulão de véspera, com certeza uma das questões seria provimento. Sempre assunto topzera, sempre assunto que aparece nas avaliações. E aí, nesse ponto, seja onde apareceu o 8.112, para os concursos de institutos e de universidades e para outros em que se aplica assim a 8.112. Então, o primeiro assunto, provimento, e a primeira forma de provimento é logo a nomeação. Abre alas, o start, o começo da relação com a administração pública. Aliás, deixa eu retomar essa ideia. Se você pegar aí dessas formas de provimento, PAN R4, né, o PAN 4R, você está percebendo que a nomeação ela é a única forma em que você inicia uma relação. Se quer iniciar uma relação com o poder público, tem que ser via nomeação. As outras formas de provimento, você vai perceber isso melhor já. Mas as outras formas de provimento, elas presumem que você já tenha vínculo com a administração pública. Então, por exemplo, porque você já tem vínculo com a administração pública, você vai ser promovido. Olha que massa, promoção. Porque você já tem vínculo com a administração pública, mas foi demitido ilegalmente, pode retornar à administração. E aí eu tenho a reintegração. Tranquilo? Até disponibilizei um materialzinho para nosso encontro de hoje, né? Tem para vocês, acho que já está disponibilizado o PDFzinho, em que a gente organiza a forma de provimento exatamente assim, em originário, que só tem a nomeação, e derivado. E derivado porque presume que você está derivando para um outro cargo, ou seja, você vai para um outro cargo, que pode ser acima do que você tinha, ou pode ser com o mesmo perfil que você já possuía. Por isso que o derivado pode ser vertical, ou pode ser derivado horizontal. A gente vai compreender isso melhor, como eu mencionei, mais na frente, porque vamos começar, então, do início, quer dizer, vamos começar com se origina a relação com o poder público para os cargos em geral, que é a nomeação. E para falar da nomeação, deixa eu pegar aqui mais um cardzinho. Está aqui. Para falar da nomeação, é preciso, então, falar desses assuntos que estão super relacionados com esse instituto, com esse assunto. Aqui. Pronto. Para falar, então, de nomeação, é preciso falar desses outros institutos, né? Quer dizer, falar de atos pré-nomeação e atos pós-nomeação. Então, a nomeação é mais ou menos o nosso divisor de águas. Se observar aqui, está inclusive esse itineráriozinho que eu tinha colocado, mas aí a webcam ela inverte as imagens, nem vai dar para explorar o quadro que eu queria fazer. Nada não.
Vai dar para a gente perceber, ó, um itineráriozinho aqui, ó, exatamente a vida do concurseiro até chegar na estabilidade. Lembra que a estabilidade é a grande garantia desse regime? E para chegar lá, existe uma série de etapas que as questões e os assuntos vão se entrelaçar, como a gente vai perceber. Então, a primeira deles é: a estabilidade é uma garantia para quem faz o concurso. E o concurso é a porta de entrada para ocupar qual cargo? Cargo efetivo. Então, o concurso público, porta de entrada para ocupar o cargo efetivo. Quando se fala de concurso público, a 8.112 menciona também algumas regrinhas de edital. Fala muito pouco, mas pelo menos 2 ou 3 pontos eu quero destacar com vocês. O primeiro deles é que o edital ele deve estabelecer o prazo de validade do concurso. Então, imagine, ó, nesse itineráriozinho aqui, ó, aqui o Tício, aqui, ele bem aqui, ele vai percorrer tudo isso aqui até chegar na estabilidade lá na ponta. E o primeiro ponto é esse que a gente está se deparando, um concurso na qual tem um edital estabelecendo as regras do jogo. E um ponto fundamental, que a 8.112 menciona, que cai em prova, é exatamente o prazo de validade do concurso público. A ideia é que esse concurso ele tenha um prazo nos quais o poder público possa fazer as respectivas nomeações. Expirado esse prazo, aí eu não posso mais nomear ninguém. Mas enquanto houver o prazo de validade, eu tenho que fazer as respectivas, ou posso fazer as respectivas nomeações. Então, qual é o prazo de validade do concurso? Aí veja só, a lei, repetindo inclusive a Constituição, estabelece que esse prazo é de até 2 anos. As questões em lotes dirão que esse prazo é de 2 anos. Falso, muito falso. Esse prazo de validade é de até 2 anos. Então, é possível, e aparece demais, concursos com prazo de validade de 1 ano, 6 meses. Se eu não estou enganado, o último da PF foi 1 mês, prazo de validade, até 2 anos. Aí continua a legislação e diz, esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Uma única vez. Esse prazo ele pode ser prorrogado, admite uma única prorrogação. Que se ocorrer, tem que ser por igual período. Pois é essa parte que eu não entendo. Como assim por igual período? A prorrogação tem que ter a duração do prazo inicial. Se o concurso tiver um prazo de validade de 1 ano e houver prorrogação, qual é o prazo da prorrogação? Igual período, 1 ano. Se o concurso tiver um prazo de validade de 2 anos e houver a prorrogação, será de 2 anos a prorrogação. Tranquilo, né? Portanto, quanto maior o prazo de validade previsto no edital, mais chances de cargos ficarem vagos e o poder público, então, realizar até com mais rapidez as respectivas nomeações. Mas enquanto o concurso estiver válido, somente eu posso realizar as respectivas nomeações. Fechado? Outro ponto. O edital pode estabelecer vagas para portadores, para pessoas portadoras de necessidades especiais. A antiga legislação ainda fala deficientes físicos, né? Então, o edital pode estabelecer. Pode ou deve estabelecer? Todo edital deve ou pode estabelecer cotas para deficientes? Pode, porque não que deva, mas que pode, na medida em que algumas atribuições de alguns cargos incompatibilizam qualquer tipo de deficiência. Então, nem todo edital deve trazer vagas para portadores de necessidades especiais. Mas nos que for possível, e eu digo, é a maioria dos cargos, há um percentual máximo previsto em 8.112, que é de até 20%. Até 20% das cotas destacadas, então, para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o edital, né? Essa regrinha aqui do edital, colocada como o nosso marco zero, ele vai colocar o prazo de validade, pode estabelecer vagas para deficientes, e nesse caso, até um prazo, um valor máximo, né? Até 20%. O outro ponto é que, como a Lei 8.112, ela é muito simples ao falar desse assunto, ela não chega a mencionar
sobre outros requisitos que possam aparecer no edital. E aí eu quero fazer um parêntese em relação a esse ponto, porque o que a gente vai mencionar agora, e até em outros momentos, envolve não a letra da lei, mas a interpretação que os tribunais superiores fazem da lei, que é o que a gente vai chamar de jurisprudência. E por que isso é importante? A IBECAN, a nossa banca de concurso, ela está aqui no Ceará desde o começo do ano fazendo alguns concursos públicos. E uma característica dessa banca, especialmente ela que aplicou os concursos da PFOSSE e o concurso da PC, tanto para escrivão como para inspetor. E uma característica, especialmente desses dois últimos concursos, foi cobrar, além da letra da lei, um pouco de jurisprudência, ou seja, como os tribunais superiores compreendem aquele assunto. Então, na medida do possível, além de compreender, né, de entender e memorizar a letra da lei, acaba sendo também esse ponto muito importante, é preciso fazer um incremento, acoplar o assunto com esses julgados, com essas jurisprudências. Então, por exemplo, a 8.112 ela é muito tímida, muito simples ao falar dos requisitos que podem ter em outros cargos. Por exemplo, suponha que haja um concurso para o Departamento Penitenciário Federal, famoso DEPEN. É possível que nesse concurso se estabeleça que 80% das vagas para homens e 20% para as mulheres? A 8.112 em nenhum momento menciona a possibilidade de se estabelecer requisitos especiais. E respondendo, é possível. É possível porque existe entendimento dessa possibilidade. É, inclusive, a súmula 683 do STF. Essa súmula ela vai dizer que se houver razoabilidade entre a exigência e a atribuição, de boa, é possível assim realizar, é possível, então, assim distinguir, sem falar de violação ao princípio da igualdade. Então, é possível, sim, com o edital de um concurso, eleja preferências por sexo, desde que seja razoável com a limitação, com as atribuições do cargo. A gente percebe, por exemplo, exigência de altura mínima para cargos policiais, né? Para alguns cargos policiais. O entendimento é possível. Por outro lado, fazer preferência de sexo para os nossos cargos do IFCE, ou muito menos de altura, se houvesse essa exigência, seria completamente arbitrária, completamente legal, porque não é razoável e não se justifica, sob ângulo algum, fazer esse tipo de distinção. Então, voltando, é possível, sim, um edital estabelecer essas preferências ou fazer algum tipo de distinção. Importante, até coloco no material, no materialzinho de vocês, da aula de hoje, que se deixar o poder público assim muito à vontade, criando tudo no edital, né, colocando essas exigências, daqui a pouco ninguém consegue mais se inscrever nesse concurso e nem participar, porque são colocadas, às vezes, exigências tão arbitrárias, tão absurdas, que é preciso os candidatos, às vezes, judicializarem para tentar retirar aquele obstáculo ilegal. Até coloco aí para vocês, se determinado cargo público, acho que era um concurso de guarda municipal no Rio de Janeiro, que o cargo exigia que o candidato tivesse a quantidade mínima de dentes naturais, não podia ser prótese, sendo que essa exigência deixa de fora vários candidatos com a possibilidade de disputar. Depois teve que ser retificado o edital, porque essa exigência em nada tem a ver com atribuições do cargo, vai trabalhar mordendo, vai trabalhar assim, porque não a prótese pode servir para a situação, né? Um outro concurso interiorzinho na cidadezinha de Minas dizia que as candidatas que tivessem feito implante de silicone não poderiam participar do certame. O que é que isso tem a ver? Essa exigência com atribuições do cargo, nada. Aí depois se foi atrás e se percebeu que essa exigência para evitar que as mulheres da família política, rivalmente, né, rival da família antagônica da cidade, pudessem fazer o concurso, porque elas tinham feito o implante há pouco tempo. Então é isso, deixar o poder público muito à vontade e começa a criar esses abusos, arbitrariedades. Por isso, pelo menos essa súmula. As exigências específicas podem existir, desde que seja razoável com atribuições do cargo. Essa é a súmula 683. Então vamos nessa.
O edital, então, estabelece, em resumo, as regras do jogo. E aí a aplicação da prova, divulgação de gabarito, recurso, todo o itinerário que o edital estabelece aí para você, futuro servidor. Até chegar um momento em que esse concurso será nosso próximo passo, homologado. Eu costumo dizer que a homologação ela é importante por dois aspectos. A primeira delas é que só quando o concurso é homologado é que o prazo de validade começa. Lembra dele? Dito no edital, até 2 anos? Pois é. Esse prazo começa quando? Só lá na frente, quando todas as etapas se cumprirem. E a autoridade máxima da entidade observa tudo que foi feito e carimba que é top esse concurso, carimba, homologa esse concurso. Então, é só com a homologação, primeiro efeito, que começa o prazo de validade do concurso. Às vezes eu vejo candidatos assim, quando tem esses concursos que tem TAF, avaliação psicológica, né? Todas essas etapas, o candidato está bem posicionado e está aperreado, ansioso, o professor já está um ano passando esse concurso dentro das vagas, e o concurso vai expirar e me chamam para o TAF, que é o teste de avaliação física. Eu digo, meu irmão, nem se preocupe com isso, porque o prazo nem começou. Se ainda tem prova para fazer, qualquer que seja, é porque não foi homologado. E o prazo começa só com a homologação do concurso. Então, quando o concurso é homologado, beleza, começa o prazo de validade. Esse é o primeiro efeito que eu mencionei. Sabe qual é o segundo? É que com a homologação é divulgado oficialmente a lista dos aprovados do concurso. A lista, portanto, é divulgada quando o concurso ele é homologado, a lista dos aprovados em definitivo desse concurso público. Portanto, está chegando a hora, então, de realizar as nomeações. Então, quando acontece a homologação, é a administração dando o recado de que o concurso andou dentro dos trilhos, começa o prazo de validade e a anunciação dos aprovados em definitivo do concurso. Aí, com certeza, você está se imaginando na circunstância, na situação, aprovados no concurso, porque já está cheirando a nomeação, que é o próximo ato que vai chegar. E a nomeação, lembra lá, é forma de provimento, é pegar o seu cargo e acoplar a um nome, acontecendo, então, a nomeação. A nomeação é um ato que depende só da administração. Às vezes, o candidato faz um concurso, mas faz outro também, e às vezes é nomeado para aquele concurso e nem vai. Por ele, tanto faz ser nomeado ou não. Mas a nomeação não depende da pessoa. A nomeação depende só da administração. Por isso que se diz, coloca aí, que a nomeação é ato unilateral. Depende apenas de um dos lados. Que lado é esse? Da administração. Então, ela vai realizar a nomeação, mesmo que o candidato já não esteja mais nem aí para esse cargo, porque já passou em outro. Ou, eventualmente, enfim, depende só da administração. Pegar o seu nome, acoplar e publicar, divulgar isso no diário oficial. Só depende dela. Clóvis, eu já sou servidor quando sou nomeado? Não. Porque, segundo a 8.112, é preciso o aceite formal de que quis e deseja ainda o ato feito pela administração pública. Então, a nomeação é aquela coisa que os sonhos se realizando. Nomeação, acoplar o seu nome ao cargo, mas ainda não dá para dizer que é servidor. É preciso comparecimento num ato chamado posse. Nomeação, próximo ato, posse. Para posse, você precisa, inclusive, demonstrar que temos chamados requisitos básicos para a investidura. Esses requisitos básicos estão no artigo 5º da 8.112. São aqueles requisitos de ter nacionalidade brasileira, kit com as obrigações eleitorais e militares, nos casos dos homens, ter a escolaridade exigida para o cargo. Esses são os requisitos básicos para serem demonstrados na posse. Demonstrando, então, esses requisitos, já vai no ponto, então, para assinar o livro.
É a hora, então, de assinar o termo de posse. Então, ao contrário da nomeação, que depende só da administração, a posse depende de duas partes. Depende da administração pública e agora com a sua participação. Não é? Assinar o termo de posse. No caso das universidades, pelo menos aqui em Fortaleza, a UFC fez e faz muito isso. Normalmente uma solenidade, um coffee break, aquele momento de levar as pessoas que estão do seu lado nesse momento difícil de preparação. Exige, imagine, né? Além de renúncia, disciplina, nesse momento intenso de preparação, essas pessoas que estão ao nosso lado para dar esse suporte para chegar até lá. É esse momento mesmo de festividade, para assinar o livro, o termo de posse. E eu digo mais, assinando o termo de posse, acontece a transformação. Ex-concurseiro, agora, para todos os efeitos legais, você é servidor público. Então, você vira servidor formalmente na posse. Você está investido. A investidura acontece na posse. Quando você assina, então, esse termo de posse, investidura. Clóvis, então, agora começa a contagem da minha remuneração, não é? Ainda não. Ainda não, porque você ainda não começou a trabalhar. Então, veja só, vem desde a etapa do concurseiro aqui, da circunstância do concurseiro, passando pelo edital, esperando o gabarito, homologado o concurso, nomeação, tomou posse, e aí, para começar a iniciar esses efeitos de remuneração, férias, licenças, estabilidade, etc., é a partir do exercício. Então, repare, nomeação, posse e exercício. Que é, enfim, o início do desenvolvimento das atribuições do cargo. Começar a trabalhar, Major. Não atividade para começar, então, a desempenhar atribuições do seu cargo. Entrar em exercício. Volta só um pouquinho. Nomeação para posse tem prazo. Prazo de 30 dias. Professor, dá para prorrogar? Não dá para prorrogar. Nomeação para posse, prazo de 30 dias. Poxa, professor, está coincidindo a posse na data do casamento do meu irmão, já comprei a passagem, não sei onde. Ou então, não posso estar naquele momento na posse. Tem como salvar? Tem. Se você não pode estar pessoalmente, faça uma procuração. A posse admite a procuração específica. Então, pede para o amigo, pede para alguém tomar posse, claro, não em seu lugar, mas em seu nome, com a procuração específica. Dá para salvar, então, sim, com a procuração, o ato da posse. E por que eu digo que dá para salvar? Porque imagine alguém que é nomeado e não toma posse. Sabe o que a 8.112 diz? Nomeado que não toma posse significa que a nomeação não teve o efeito esperado. É porque é como se a nomeação só se aperfeiçoasse, só se concluísse com a posse ocorrendo. Nomeação. Sem posse, o ato de provimento, que é a nomeação, é tornado sem efeito. Então, se você não pode fisicamente estar lá, por conta de qualquer circunstância, passa uma procuraçãozinha e aí salva o ato da posse. Porque senão, imagine, é uma tragédia nomeado que não toma posse por uma circunstância dessa. A posse, pessoalmente, ou por procuração. Beleza, tomei posse. Vou começar a trabalhar, quer entrar em exercício. Nomeação, posse. Para entrar em exercício tem prazo? 15 dias. Tem prazo, sim, prazo de 15 dias. Nomeação, posse, 30. Posse, exercício, um prazo de 15 dias, tá? Pronto. Se você foi empossado, ou se outra pessoa foi empossada e não entrar em exercício, aí, gente, eu tenho tragédia nível 2. Porque diz a lei que servidor será exonerado de ofício. Nos dois casos, é nadar, morrer na praia. Só que não tem como passar a procuração para entrar em exercício. Imagine passar uma procuração lá para que alguém fosse trabalhar em meu lugar. E não tem como, né? É o que a gente diz de ato personalístico. Tem que ser a pessoa mesma para exercer a atividade.
Então, nomeação para posse, prazo de 30 dias. Nomeação acontecendo, mas a posse não, o ato de provimento é tornado sem efeito. Já por outro lado, o empossado tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Não entrando em exercício, ele será exonerado de ofício. Gente, é impressionante como as bancas gostam de cobrar esses efeitos e misturar. Falam, por exemplo, que nomeado que não toma posse é exonerado. Falso. O ato de provimento é tornado sem efeito. O que é exonerado, como a gente já sabe, é alguém que é empossado e não entra em exercício. Combinado? Você vai perceber várias vezes esse ponto, os seus prazos caindo. E que o exercício não tem jeito, é um ato personalíssimo, não admite procuração. Fechado? Pronto. Clóvis, então, enfim, comecei a trabalhar, entrei em exercício. Massa. Entrar em exercício, início das atribuições daquele cargo. Como eu disse, remuneração, licenças, férias, estágio probatório começa agora também. Sim, assim que você começar a trabalhar, começa a avaliação se você tem aptidão para o cargo. E basicamente para isso seria o objetivo do estágio probatório, saber se você tem aptidão para o cargo. Então, começou a trabalhar, diz o objetivo, né, o espírito da lei era que o servidor pudesse submeter a um momento de provas para saber se tem aptidão para o cargo. Conhecimento tem demais, Major, porque você vem de um cargo disputadíssimo, os concursos estão aí assim, né? Então, para conhecimentos, não é isso que vai ser avaliado, você tem demais. A questão agora é a aptidão. A aptidão é como se ela se transformasse, essa palavra aptidão, em 5 fatores. Ou seja, o que é aptidão no estágio probatório? Ou quais são os fatores avaliados no estágio probatório? Deixa eu puxar aqui o card para vocês. Está aqui, ó. Tranquilo? Um cardzinho aí para vocês. O que é avaliado no estágio probatório? Aí, para lembrar, porque eles perguntam, é avaliado, letra A, letra B, rápido. A ideia é que no estágio probatório, mais do que nunca, você tem que ser rápido. Primeiro a chegar e último a sair, Major. Por quê? Está nesse momento do estágio probatório. Então, no estágio probatório, lembra de rápido. Repare só. Responsabilidade. Assiduidade, produtividade, iniciativa, capacidade de iniciativa e disciplina. Pronto. Isso seria a tradução do que é aptidão nesses primeiros 3 anos. Esse é o período que vai durar o seu estágio probatório. E durante esse estágio, você será avaliado se é rápido, responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Se o servidor público ele é indisciplinado nesses primeiros 3 anos, a gente não pode esperar que no 13º ele vai ser disciplinado. Se esse servidor ele não é assíduo nos primeiros anos, está começando, gás todo, sangue nos olhos, vem de concurso, ele não vai ser disciplinado com 8 anos de trabalho. Então, esse seria o objetivo, avaliar o servidor nesse período. Então, mais uma vez, o estágio probatório tem uma duração exatamente coincidente de 3 anos, 36 meses, a coincidência do prazo para ser avaliado no estágio probatório. Tranquilo? Então, esse cardzinho, ó, aqui para vocês, rápido, está lá no artigo 20 da Lei 8.112. A propósito, esse card, né, esse slide aí, ele também está lá no Instagram. Meu Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Sempre estou colocando questões, sempre também estou colocando esses mnemônicos, sempre estou colocando essas atualizações que não param de acontecer. Então, depois de uma chegadinha lá, o nosso Instagram, Prof. Clóvis Feitosa, tá? Está aí no material de vocês também o nosso Instagram. E também é um momento para a gente poder interagir com dúvidas, eventualmente que surgirem, quando estiver estudando em outro momento, está lá no Instagram, Prof.
Clóvis Feitosa, tá? Esse card, inclusive, coloquei exatamente hoje, pensando na nossa aula aqui, no nosso encontro de hoje à noite. Fechado? Clóvis, mas espera aí. Se é uma avaliação, então tem um resultado da avaliação, que é o estágio probatório. Se o servidor público for avaliado, beleza, for avaliado positivamente. Estágio probatório aprovado no estágio probatório. E aí? Aí, enfim, adquire a estabilidade. Então, a estabilidade, essa garantia sonhada, mencionada, estudada, visualizada pelo servidor cada vez mais próximo, esse que fica agora se consuma tudo. Eu tenho, então, a estabilidade se o servidor for aprovado no estágio probatório. Falo daqui a pouco sobre a estabilidade mais, mas vamos pensar na outra hipótese. E se o servidor público avaliado nesses primeiros 3 anos negativamente? O servidor foi daqueles que faltou, que começou a faltar e etc. E aí? O que acontece? Se o servidor for reprovado no estágio probatório, esse servidor ele é também desligado. Não, mas eu achava que ele teria uma nova chance, uma nova... Nada disso. Servidor que é reprovado no estágio probatório, ele é exonerado. Então, durante o estágio, nesse momento de avaliação, no RAPID, aprovado, estabilidade. Reprovado, exonerado. Tranquilo? Então, uma perguntinha aqui, da Giane diz, professor, funcionário público que cumpre estágio probatório na repartição, ele necessita passar toda a avaliação em outro cargo, de outro concurso aprovado? Precisa sim, viu, Giane? Toda vez que você fizer um novo concurso, mudar de carreira, começa um novo estágio probatório. E digo mais, Giane, começa tudo de novo. Porque imagine, ó, você ocupa um cargo de, imagine um cargo de assistente administrativo da UFC. E aí, nomeação, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade, e aí você passa agora para um concurso técnico, analista do IFCE. Imagina se passar esse cargo, só para trazer um exemplo. Tudo de novo. Nomeação, posse, exercício, outro estágio probatório, e aí ela fica condicionante para a manutenção da estabilidade. Tranquilo? Exatamente isso. A Elandina Silva, a avaliação do estágio probatório se dá por meio de relatório. Me refiro no final. Exatamente. Inclusive, o RJU coloca que 4 meses antes de fim do estágio probatório, deverá ser divulgado, então, como foi o resultado da avaliação. E por que 4 meses antes de fim do estágio probatório? Para que o servidor possa, eventualmente, contestar se foi reprovado, né? Porque é inascido. Ele vai demonstrar lá que faltou, mas foram justificadas. Então, 4 meses antes. Agora, gente, por outro lado, eu conheço pouquíssimas, raríssimas situações em que o servidor público ele é reprovado no estágio probatório. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando me encontro com um aluno é exatamente perguntar como é que está, como é que foi o estágio probatório. E olha, quase 90% da resposta é, Clóvis, de boa, tranquilo, não tem nada demais. A maior parte desses 90% diz que só foi avaliado uma vez. Outros tantos dizem que o que fez, o que houve, foi uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Então, o servidor ele recebeu lá uma planilhazinha, assiduidade, produtividade, para se autoavaliar. Eu pergunto aos servidores, né? Mas e aí? Mas deu 10 por nota, avaliação? Para não ficar muito no 10 da vida, é 10. Eles colocavam 9, 8, para não ficar assim tão chamativo. Mas, gente, a autoavaliação, né? E assim, ó, na verdade, deveria essa avaliação ser mais detida. Porque se pegar um servidor que não tem aptidão para o cargo, ele está empatando que um outro chegue e possa desempenhar melhor as atribuições. É 10, caso Henrique diz. É nesse período, então, que o servidor público, que as avaliações acontecem dessa forma. Então, pouquíssimas vezes alguém foi reprovado de se ouvir falar, viu?
reprovado, lá no escritório nunca chegou um caso de reprovado no estágio probatório de um servidor público. Fechado? Então, a gente tem nomeação, posse, exercício, estágio probatório, rápido, e aí a gente tem aí a estabilidade. Aí sim, Major, enfim, a garantia de ser estatutário, aquisição da estabilidade, uma garantia que faz com que, então, os desligamentos, né, aconteçam sempre mediante uma causa prescrita na legislação. Então, a estabilidade é uma garantia que protege contra desligamentos arbitrários. O servidor estável, ele vai ter muito mais capacidade de desenvolver suas atribuições com independência, com autonomia, mas longe de significar uma blindagem, especialmente se for um servidor infrator. Quer dizer, a estabilidade protege, é uma cápsula, uma garantia, mas ela falha, digamos, ou ela deixa de proteger em 4 situações. Em 4 situações. Deixa eu puxar aqui outro card para vocês visualizarem, ó. Mais esse mnemônico, mais esse BISO 10, que também está lá no Instagram, o PESA. Casos em que o servidor estável poderá perder o cargo segundo a Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º, combinado com o artigo 69, parágrafo 4º. Então, PESA. Primeira delas, processo administrativo. Então, o servidor estável, lembrando, de forma involuntária, só perde o cargo em 4 situações. A primeira delas é o PESA, primeira delas, por processo administrativo disciplinar. Servidor infrator, um servidor que falta costumeiramente nas repartições ou o seu exercício na atribuição, pode ter um PAD instaurado contra si, um processo administrativo disciplinar, e ao final, game over, ser decretado, ser demitido. Outra hipótese, PESA, segunda delas, excesso de despesas com gastos de pessoal. Em momentos de crise financeira, a própria Constituição autoriza, isso já faz até algum tempo, o corte na própria carne, desligando os servidores por excesso de despesas. Existe toda uma ordem prevista lá na Constituição para que atinja o estável, mas é uma situação prescrita, dita na Constituição. A outra, sentença transitada em julgado. Decisão judicial em que não caiba mais recursos. Né? Essa expressão, transitada em julgado, significa, então, que a decisão judicial chegou num ponto em que não tem mais para onde recorrer. E aí o efeito é a demissão, desligamento do servidor. Então, por exemplo, o servidor comete uma improbidade administrativa. E aí vai ser processado judicialmente, pode-se decretar a perda do cargo, mas só vai ter esse efeito quando transitar em julgado. Porque o comum é o servidor, quando é processado na primeira instância, condenado, né, a demissão dele, um dos efeitos da condenação é ser demitido, ele recorre. Para quê? Para que não haja o trânsito em julgado. Vai para a segunda instância, às vezes dá para chegar lá em Brasília, um dos tribunais superiores, enfim. Então, o recurso, ele evita o trânsito em julgado. Mas vai chegar um momento que não tem mais recurso. E aí vai ser decretada a demissão do servidor. Fechado? E a outra é a avaliação periódica de desempenho. O servidor, então, ele vai ser avaliado no seu desempenho após ser estável. Diz a Constituição que essa avaliação periódica seria ou será detalhada de acordo com uma lei complementar. É uma lei que traria a avaliação, quem faria a avaliação, o que é periodicidade. Eu digo traria porque até hoje essa lei complementar ainda não foi elaborada, pelo menos na área federal. Ainda assim, para fins de prova, vale lembrar, PESA, perder o cargo. Os 4 casos que um estável pode perder o cargo. O processo administrativo, excesso de despesas, sentença transitada em julgado e também avaliação periódica de desempenho conforme lei complementar. Fechado? Essas são as 4 situações previstas na Constituição.
Agora, deixa eu aproveitar que a gente está falando da estabilidade para contextualizar com algo que acontece muito aqui no estudo do nosso RJU. E acontece nesse estatuto, mas muito mais ainda em estatutos mais antigos, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará é uma lei de 74. A nossa é de 90. Então, ela já surgiu com a nova Constituição, né? Que é de 88. Entretanto, ainda assim, gente, acontece da Constituição ser modificada a Constituição, imagine assim, ó, quando a Lei 8.112 foi feita, em 1990, ela espelhava a Constituição. A Constituição está aqui, norma maior, como a gente sabe. Então, quando ela sai, a 8.112, ela está espelhando a Constituição da época, os textos da época, os artigos da época de 1990. Aí o que acontece? A Constituição ela já foi modificada, emendada diversas vezes. E a 8.112 não acompanhou o ritmo da Constituição. Então, em alguns momentos, nós temos a Constituição dizendo uma coisa lá na frente e a 8.112 parada no tempo. Na prática, isso é fácil de resolver, porque quando um assunto for tratado na Constituição e, diferentemente, uma lei, qual é que eu aplico? Porque o assunto que estiver na Constituição, norma mais importante. Mas, para fins de prova, algumas bancas de concurso, e eu acho isso péssimo, mas é do jogo, cobram do candidato se ele memoriza, só se ele memoriza, não se ele entende onde eu quero chegar. Às vezes, o examinador cobra um assunto que está na 8.112 de um jeito e que na Constituição já está de outra há muito tempo, sendo que o que prevalece é a Constituição, não a lei. Exemplo disso são os casos de perda de cargo do servidor estável. Nós vimos há pouco, segundo a Constituição, são 4 situações, confere? Pois é, a Lei 8.112 ficou parada no tempo e só fala de 2 situações. Só por PS, processo administrativo e sentença transitada em julgado. Então é isso. Infelizmente, alguns assuntos é preciso saber como está na Constituição e saber como está na 8.112. Esse é um deles. Se cai, então, segundo a Constituição, segundo o entendimento, são aquelas 4 situações mencionadas que um servidor estável pode perder o cargo. Mas se a questão for mais literal possível e perguntar, segundo o RJU Federal, segundo a Lei 8.112, são só 2 situações. Por processo administrativo e por sentença transitada em julgado. Fechado? Tranquilo? Aqui é o jeito, não tem como. Eu sempre digo que meus alunos presenciais, compartilhando com vocês, é dançar conforme a música. Ninguém vai discutir com o examinador na hora do vamos ver da prova, se vê nos 30. Vamos tentar resolver aqui, vamos tentar achar a mais próximo do comando da questão. Então, se está perguntando segundo a 8.112, ok, eu vou entregar exatamente o que ele quer, de acordo com a 8.112, só perde o cargo estável, o processo administrativo e por sentença transitada em julgado. Fechado? Tranquilo? Show de bola. Então, pronto. Esse primeiro itinerário todinho a gente já cumpriu aqui. Desde o momento da saída do edital, nomeação, posse, exercício, estágio probatório e a aquisição da estabilidade, que só falha naquelas 4 situações mencionadas na Constituição Federal. Tranquilo? Se estiver tudo ok, dá um joinha aí na tela ou manda a pergunta para a gente avançar e falar agora de outras formas de provimento. Beleza, Brena? Beleza, Cícera? Beleza, Damiana? Ana Paula também. Show de bola. Valeu, Jeane. Vamos nessa. Vamos nessa. Perguntinha. Se caísse em prova assim, ó. O servidor público, ele adquire a efetividade após 3 anos de exercício. Certo ou errado? Coloca aí para mim. O servidor adquire a efetividade após 3 anos de exercício.
Certo ou errado? Veja só, efetividade é uma qualidade, é uma característica do cargo efetivo. Isto é, você é efetivo, você tem efetividade desde o momento que tomou posse. Portanto, a efetividade é adquirida quando você tomou posse no seu cargo efetivo. O que se adquire após 3 anos de exercício é a estabilidade. Ou seja, durante um tempo, você será efetivo, ou melhor, ocupante de um cargo efetivo, e só depois vai adquirir a estabilidade. Então, cuidado com esses dois conceitos, porque, assim, no dia a dia, nas conversas, a gente troca muito um pela outra, tranquilo, né? No dia a dia, tal, a efetividade. Então, a efetividade é uma característica do cargo, e a estabilidade é um sucedâneo, é algo que pode e vai acontecer a partir da entrada em exercício desse servidor. Fechado? Beleza, show de bola. Então vamos nessa. Esse é o pacote da nomeação, mas lembra lá, existem outras formas de provimento. A próxima forma de provimento que eu quero puxar com vocês é a readaptação. Então, nomeação já vimos, importantíssima, e agora vamos puxar a próxima, a readaptação do servidor. As próximas formas de provimento, o que é mais importante é você lembrar o fato, o que acontece para eu lembrar, para que aconteça os próximos provimentos. E a readaptação, ela presume que um servidor público, ele sofra uma limitação física, uma limitação mental, em que incompatibiliza o servidor de continuar trabalhando naquele cargo. São coisas da vida, fatos que acontecem. Imagina um policial federal que, numa perseguição, sofre um tiro e aí impossibilita ele continuar exercendo atividade de polícia judiciária, de polícia investigativa. Não dá mais. Ou então, um professor que sofre comprometimento das cordas vocais, aí não dá mais para lecionar. Limitações físicas, limitações mentais, incompatibilizam o exercício para aquele cargo. O que vai acontecer? Aí vem a inspeção médica e vai constatar a intensidade dessa limitação. Assim, se realmente a limitação física ou mental for intensa e imensa, ao ponto de impossibilitar que o servidor assuma qualquer outra função, ele realmente será aposentado por invalidez. É o que a gente chama hoje de aposentadoria por incapacidade permanente. Tranquilo? Então, se a limitação for tão intensa que não dá para trabalhar em nenhuma outra função, então eu penso na aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, se a limitação for apenas para aquele cargo, de forma que dá para ele exercer uma outra atribuição, aí eu lembro da readaptação. Que é a possibilidade, então, do servidor ser realojado em um outro cargo que não exija o que foi limitado. Então, provavelmente, o policial vai poder exercer uma atividade interna. O professor provavelmente vai exercer uma atividade mais administrativa, que não exija o vigor vocal. Acontece muito, né? Colegas professores de, nesse momento, ir para a biblioteca da vida, exercer atividade por conta do comprometimento. Essa é a readaptação. Exercer uma atividade que seja, inclusive, compatível, ou especialmente compatível com a limitação que sofreu. Tranquilo? Readaptação, servidor que sofreu uma limitação física ou mental e será readaptado para uma outra atribuição. Isso é um artigo só, na 8.112, que é o artigo 24. Só tem mais uma coisinha. Suponha que não haja, nesse momento, um cargo vago para o servidor. Olha que sinuca de bico o poder público fica. O servidor sofreu uma limitação, não dá mais para ele continuar no cargo para o qual fez o concurso, mas também não é tão grave que é para se aposentar. Então, a saída, readaptação.
Só que nesse momento não tem cargo vago disponível para ele. E aí? E aí que é 8.112, imaginando situações como um bom legislador deve fazer, trouxe uma saída. Diz assim, ó, tem nada não. Se isso eventualmente acontecer, ele já vai trabalhar na nova função, na qualidade de excedente. Reparem, excedente, primeira coisa, é uma figura tão rara na prática e na teoria. Na prática, porque o que só tem na área pública federal são cargos vagos. E segundo, é raro na lei porque só aparece essa figura em 2 artigos, em 2 momentos, o excedente. E uma delas já é aqui, na readaptação. Então, o servidor sofreu uma limitação, não dá para continuar no cargo, será readaptado para um novo posto. Se não tiver cargo, entretanto, ele já vai trabalhar na nova função, na qualidade de excedente. Eu digo que o excedente, ele não tem diferença alguma para um não excedente. Eles ganham, trabalham, recebem remuneração, podem cometer infração, ter processo. A diferença é que no primeiro, o não excedente, tem um cargo para chamar de seu, e o excedente, nesse momento, não tem. Mas quando aparecer, pronto, ele passa a ocupar. Tranquilo? Pronto. É só isso, readaptação. E embora esses detalhes até possam aparecer, o normal, repito, insisto, eles falarem o motivo e perguntarem que provimento é esse, mencionado na questão. Readaptação, então, é alguém que sofre uma limitação física ou mental. Vamos para a próxima. Nomeação, readaptação. Vou puxar a próxima. Reversão. Reversão. Reversão, por sua vez, você vai lembrar da volta, do retorno ao serviço público de um aposentado. Primeira coisa é essa. Reversão é sempre a volta ao serviço de um aposentado. Fechado? É o retorno de um aposentado ao serviço. E a reversão acontece de 2 formas. Como é que esse aposentado volta ao serviço? As 2 formas de reversão: de ofício, reversão de ofício, e a outra, a pedido do servidor. De ofício ou a pedido do servidor. Vixe, Carlos, agora embaçou. Como assim de ofício? Como assim a pedido? A primeira delas, a reversão de ofício, ela presume que o servidor esteja aposentado, mas aposentado por invalidez, por incapacidade permanente, que é aquela aposentadoria, como nós vimos, na qual o servidor sofre, aí sim, uma lesão incapacitante, não dá mais para trabalhar, constatado naquele momento. Mas o normal é que nessas aposentações, o poder público convide o servidor para fazer inspeções físicas, para saber como está a lesão incapacitante. E supõe que com o passar do tempo, com as fisioterapias da vida, com as atividades outras de melhoramento da sua condição física, aquela limitação, ela deixa de existir. Então, imagine com o passar do tempo, o poder público convocando o servidor para saber como é que está a lesão, se constata que ela não mais existe, a lesão incapacitante deixou de existir. A junta médica constata isso. E subsistentes os motivos que geraram a aposentadoria. E aí? Poxa, se não existe mais razão para estar aposentado, vamos chamar o servidor. Isso é agir de ofício. É quando o poder público, então, toma iniciativa e convoca o servidor, então, para trabalhar, para voltar a trabalhar. Então, o servidor diria assim, poder público, beleza, ó, aqui realmente já estou bem, quero voltar mesmo, mas meu cargo está ocupado. O que o poder público diz? Não, servidor, não por isso. Volte ainda assim, viu? Na qualidade de excedente. Quantas vezes aparece excedente na lei? 2. Fecha a conta. Não aparece mais nenhum outro momento. A qualidade, a expressão, servidor excedente. Só na readaptação e nesse caso de reversão. Essa reversão aí de ofício do servidor, tá? A outra reversão é o servidor aposentado e ele está aposentado voluntariamente. A aposentadoria voluntária é aquela que o servidor normalmente vem fazendo os seus cálculos, faltam 10 anos para me aposentar, faltam 2 anos e 2 meses, faltam 1 mês. Essa é a aposentadoria voluntária, é aquela que o servidor preenche as condições e não pensa outra, se aposenta assim que dá.
aposentado voluntariamente, com o passar do tempo, esse servidor começa a sentir, digamos, saudades da administração pública, da repartição. Pô, os colegas estão lá, a mulher também, provavelmente, por que você não volta? E esse servidor, então, decide pedir para voltar. A reversão a pedido é essa. É um servidor que está aposentado voluntariamente, que está pedindo para voltar à administração pública. Aí, a lei diz assim, a administração pública, para analisar o pedido, é preciso que ele preencha alguns requisitos. Então, você só vai analisar o pedido se, eventualmente, o servidor preencher algumas condições. Dentre elas, o servidor não pode estar aposentado há mais de 5 anos. Está aposentado há 10 anos, quer voltar? Pode, mas não. Vai mais nem analisar o pedido dele. Uma outra condição é que o cargo esteja vago. Se o cargo já está ocupado, não vai nem se analisar o pedido desse servidor. Então, a reversão a pedido, ela exige o preenchimento de algumas condições, de alguns fatores, de alguns requisitos. Dentre eles, o cargo esteja vago e o servidor não esteja aposentado há mais de 5 anos. Portanto, imagine aquele servidor que está doido para voltar, ele sabe disso e preenche essas condições. O pessoa 2 vezes entregou um requerimento pedindo para voltar à administração pública. Aí diz a lei, ainda assim, com os requisitos todos preenchidos, é a critério da administração decidir se aceita ou não o servidor. Pode ser que a administração conheça esse servidor e lembre bem como ele era improdutivo naquela época que ele trabalhava. E agora quer voltar ao servidor. Portanto, cabe à administração, caso a caso, decidir se aceita ou não o retorno do servidor público. Fechado? Então, a reversão é a volta do aposentado. Ela pode ser de ofício ou pode ser a pedido. De ofício, presume que o servidor público esteja aposentado por invalidez e a pedido é a aposentadoria voluntária. Elandina Silva pergunta, professor, no caso fica o mesmo salário, no caso da volta, sim, ele deixa os proventos de lado, Elandina, né? Quer dizer, ele deixa os proventos, o valor da aposentadoria que recebia e volta a trabalhar no cargo, no valor do cargo que está sendo pago nesse momento, né? Está sendo pago nesse momento. Fechado? Show de bola. Readaptação é alguém que sofre uma limitação física ou mental, reversão é a volta do aposentado, podendo ser desses 2 tipos. Se a gente ranqueasse e colocasse assim, quais essas somas de provimentos são as mais cobradas, com certeza lá em cima é a nomeação, porque tem muita coisa ligada a ela, e a segunda mais cobrada é que eu vou mencionar agora, é a reintegração. Próxima forma de provimento, puxa aí, reintegração. Reintegração. Primeira coisa que a reintegração, ela presume que o servidor seja estável. Então, é uma forma de provimento que acontece quando o servidor público ele é estável. Estável e é demitido ilegalmente. Já pensou? Servidor ocupante de um cargo, de boa, estável, e aí é expulso indevidamente do cargo. Uma demissão ilegal desse servidor. E aí? Ora, quem é que se contentaria com a demissão ilegal? Quem é que se conformaria com isso? Né? E a garantia da estabilidade prevê que ele possa, então, contestar e retornar aos quadros da administração pública. Então, a demissão ilegal, o servidor demitido ilegalmente do IFCE, contestando, então, a demissão, ele vai poder questionar no próprio IFCE, administrativamente, ou então, se ele quiser, ele pode questionar na justiça, no Poder Judiciário. Suponho que esse servidor não pensou 2 vezes. Vou questionar minha demissão lá na justiça. Entrou com processo judicial. E ontem, após 5 anos de processo, um processo super rápido nesse caso, 5 anos de processo, saiu a decisão. Determinando o retorno desse servidor aos quadros da administração pública. E qual é o nome desse retorno? Reintegração. Portanto, reintegração é o retorno do servidor que conseguiu demonstrar que a sua demissão foi ilegal. E é só o que a gente ouve falar. O poder público, infelizmente, às vezes de forma apressada, para dar uma satisfação à sociedade, à imprensa,
demite o servidor sem respeitar o processo. O servidor, então, vai questionar a ilegalidade da qual ele sofreu. E aí se consegue, então, reverter o quadro, voltando, então, à administração pública, né? Então, a demissão ilegal desfeita propicia o retorno à administração. Quanto tempo durou o processo? 5 anos desse exemplo, né? 5 anos sem trabalhar, 5 anos sem receber. E um dos efeitos da reintegração é exatamente na implicação do recebimento de todos os valores que não recebeu no período que ficou indevidamente sem trabalhar. Sim, o reintegrado é endinheirado, é uma característica desse reintegrado. Ele recebe tudo que deixou ele recebe tudo que não recebeu nesse período. Eu digo que o reintegrado ele tem 3 características. A primeira delas é esse sangue nos olhos, né? O cara foi demitido legalmente, o justiceiro, quase, ele foi demitido legalmente e vai tentar restabelecer a verdade. A segunda delas é endinheirado. O reintegrado volta e recebe tudo que deixou de receber, inclusive as promoções que teria direito se tivesse trabalhado normalmente. Se ele tivesse trabalhado normalmente esses 5 anos, ele já teria pelo menos uma promoção aí por antiguidade, no mínimo. Pois vai ter quando retorna. E a terceira característica é engraçado porque acontece também muito, muito raramente, mas sempre pergunto em sala sobre essa terceira característica. Que ele meio que mete medo, ele põe medo a quem estiver ocupando o seu cargo. Né? Deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei o PESA. Então, falando sobre a reintegração, a volta desse servidor público, ele põe medo a quem estiver ocupando o seu cargo. Porque, gente, durante um processo judicial, uma das primeiras coisas que a gente pede, na condição de advogado, é que o poder público não coloque ninguém no lugar desse servidor enquanto o processo tramitar. Então, é uma das primeiras providências, e normalmente concedidas até judicialmente, que o cargo não seja ocupado por ninguém enquanto o processo tramita. Então, normalmente, quando ele retorna para o seu antigo cargo. O cargo está lá, está vago. Agora, imagine que o cargo esteja ocupado. Chega lá, o reintegrado, e lá tem um novo servidor público. E eu dizia que a terceira característica é que ele mete medo. Por quê? Ele vai sair. O ocupante, agora eu vou chamar ex-ocupante, vai sair para dar vaga a quem? Ao justiceiro, ao endinheirado, ao reintegrado. Ele volta a ocupar o seu antigo cargo. E quem estiver ocupando, sai. Sai. Ixi, Cláudio, mas para onde? Depende. Se esse cara já é estável, ele tem direito às cenas do próximo provimento, que é a recondução. Se ele não é estável, o entendimento da doutrina, o entendimento dos autores, é que esse servidor seria exonerado. Exonerado, desligado. Então, se o servidor público, o ocupante, o ex-ocupante, já está lá há 4 anos, então ele vai ter direito à recondução. E o que deriva dela? Daqui a pouco eu falo da recondução. Se o servidor não for estável, diz a doutrina, né, os caras aí, os doutos, que ele seria exonerado. Olha que coisa. É uma circunstância que ainda bem acontece raríssima, forma rara, muito, muito eventual, porque o cargo normalmente fica vago. E que se acontecesse, com certeza, esse servidor que seria exonerado, ele não se contentaria com essa solução, porque ele está pagando o pato da desorganização da administração pública, é ou não é? E provavelmente ele entraria na justiça. Mas eu digo assim para vocês, não existe, eu pelo menos não conheço nenhum julgado que analise isso. É sinal, então, que não acontece ou raramente acontece. Para fins de prova, então, é isso. O reintegrado, ele retorna para o seu antigo cargo e quem estiver ocupando sai para dar vaga, então, a esse servidor que foi injustiçado no passado. Uma outra possibilidade, então, repare,
Reintegrar está retornando após 5 anos. Cargo está vago, é o normal. Pode estar ocupado. E uma outra hipótese é esse cargo extinto, tiver sido extinto. Se o cargo for extinto, aí paciência, o servidor não tem onde desempenhar as suas atribuições. E aí, professor? Se o cargo é extinto, aí a estabilidade é acionada, porque existe uma garantia que surge dessa garantia. Toda vez que um servidor estável tiver o seu cargo extinto, ele tem direito à chamada, anote isso, disponibilidade remunerada. É uma garantia que o servidor estável tem quando o seu cargo é extinto. Qual é o direito? A disponibilidade remunerada. Vez ou outra se fala, por exemplo, aqui em Fortaleza, que vão acabar o DENOX. Essa conversa faz muito tempo. Mas imagine, hipoteticamente, essa possibilidade. DENOX extinto, os cargos também, alguns pelo menos. O que vai acontecer com a galera antigona, que o cargo é extinto, que são estáveis? Eles vão para a disponibilidade remunerada, que faz com que o servidor fique em stand-by, fique em casa, mas é remunerada, isto é, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Cuidado com isso. Ele não recebe 100%, porque aí seria injusto para o coitado estar trabalhando recebendo o mesmo. Recebe proporcional ao tempo de serviço, e sim, e é proporcional não ao tempo de contribuição, é proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, ele vai ficar nessa condição por quanto tempo? A lei não diz, muito provavelmente por pouco tempo, mas é até se acionar de novo e voltar ao trabalho. Beleza? Então, o servidor público, qualquer circunstância, nessa inclusive da reintegração, em que ele é estável e o cargo é extinto, ele tem direito à disponibilidade remunerada, a melhor DR do mundo, como se diz, na qual o servidor vai para casa e fica recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço, até ser convocado novamente para esse cargo, para um outro situação, com outro cargo, até ter o aproveitamento que daqui a pouco a gente visualiza. Elandina diz, professor, ele pode ser convocado para outro cargo? Sim, possivelmente vai acontecer, Elandina, porque o cargo dele, afinal de contas, foi extinto. Então, tipo parecido, exatamente. Um cargo que seja compatível, né, em relação às atribuições que ele tinha no passado. Certo? Que mais? É isso. Pronto. Então, o servidor público que volta, pode ser que o cargo esteja vago, ocupado ou extinto, e se extinto, dá-lhe DR, dá-lhe disponibilidade remunerada. Fechado? Então, nós já vimos nomeação, readaptação, reversão e a reintegração, que é sempre essa história, um demitido que retorna à administração pública porque a expulsão dele foi ilegal. Aí qual vai ser o clássico das questões? Eles dirão várias vezes que aquele que sofre limitação física ou mental e volta é chamado reversão. Falso. É readaptação. Ou então o demitido ilegalmente que retorna à administração pública é chamado readaptação. Falso. Reintegração. Então é muito mesmo ficar ligado, insisto nisso, aos fatos para lembrar das formas de provimento. Vamos puxar a próxima. É a recondução. Próxima forma de provimento. Recondução. Recondução acontece de duas formas. Uma, inclusive, por conta de uma reintegração. Lembra lá que o reintegrado, né, o poderoso, injustiçado do passado, mas agora volta por cima. Quem estiver ocupando, sai. E se for estável, será reconduzido. Portanto, o primeiro caso da recondução é em decorrência de uma reintegração. O primeiro caso de uma recondução é em decorrência de uma reintegração. A outra hipótese é por conta de uma reprovação, observe isso, reprovação em estágio probatório de outro cargo. Ixi, agora embaçou. Espera aí. A segunda hipótese é como? Servidor que foi reprovado em estágio probatório de outro cargo. Olha o exemplo. Imagine que um servidor público faz um concurso para analista do TRT,
Tribunal Regional do Trabalho. Olha o edital, se interessa, estuda, manda ver, passa no concurso, nomeado, posse, exercício, estágio probatório, e aí imagine que adquiriu a estabilidade no serviço público vindo desse cargo, analista do TRT. Já estável, ela fica, ou ele fica sabendo que determinado concurso saiu que é do seu interesse. Imagine que seja concurso para delegado da Polícia Federal. Olha para aquele edital, acha que tem aptidão para ganhar mais do que ganha para analista e decide fazer o concurso. E passa no concurso. Aí começa tudo de novo, inclusive como vocês me perguntaram. Nomeação, posse, exercício e o estágio probatório. Ocorre que a aptidão que ele achava que teria no segundo cargo, o cargo de delegado, não se confirma. Começa a se constatar, pelo contrário, que o cargo delegado, pela adrenalina que propicia, não é daquele servidor. Ele começa a se decepcionar, começa a faltar, ser improdutivo, e acontece aquilo que raramente se noticia, e esse servidor é reprovado no estágio probatório do cargo de delegado. E aí, professor, o que acontece? E aí que é 8.112. Abre os braços para esse servidor e permite, então, que ele retorne, que haja recondução ao cargo de analista do TRT. Olha que massa. Eu digo para vocês que são poucos os estatutos, estados e municípios que trazem essa previsão. A recondução, portanto, a segunda hipótese é quando ele é reprovado no estágio probatório de outro cargo. Ele já era estável, foi se aventurar no outro cargo, não deu certo, ele pode, então, retornar ao antigo posto de analista do TRT. Tranquilo? Essa é a segunda hipótese, esse é o segundo caso da recondução. Tranquilo? Então é isso. Lá, nomeação, de novo, readaptação, reversão, reintegração e a recondução, que acaba, sim, se comunicando, né? Acaba, sim, se comunicando com a reintegração. Pelo menos um dos casos da recondução é por conta de uma reintegração de um servidor. A segunda é completamente diferente, é um servidor público que foi reprovado no estágio probatório. Beleza? Se tiver tudo tranquilo, nesse caso de recondução, dá um joinha para mim. Sempre aparece alguma dúvida em sala e tal. Vê se está tudo claro. Tranquilo? Segundo caso de recondução do servidor público. Então, a reintegração, né, ela acaba se comunicando com a recondução e acaba também se comunicando com o aproveitamento. Porque o que é o aproveitamento? É um servidor que, valeu, Jeane, é um servidor que retorna de uma disponibilidade remunerada. Lembra daquele servidor que estava lá estava em casa, né, recebendo proporcional ao tempo de serviço, mas doido para voltar a receber integral? Como eu dizia, uma hora ele vai ser chamado para retornar à administração pública. E o nome desse retorno? Só isso, gente. Aproveitamento. Então, aproveitamento, puxa aí, é o retorno de um servidor que estava em disponibilidade remunerada. É o retorno de um servidor que estava em disponibilidade remunerada. Fechado? Apenas isso. Então, acaba que, como eu mencionava, a reintegração se comunicando um pouquinho com a recondução e se comunicando um pouquinho com o aproveitamento. E veja, todas essas formas de provimento até agora, elas presumem realmente que o servidor tinha um vínculo com a administração pública. Havia um link no passado, né? Por isso o aposentado está voltando, porque tinha um vínculo, por isso que o demitido está voltando, por isso que o reconduzido está retornando também. Essas são as formas de provimento chamada derivado
horizontal. Derivado porque ele está derivando a um outro cargo, e horizontal porque ele não está um cargo acima, necessariamente, do que tinha no passado. Falta, então, só uma única forma de provimento para a gente visualizar esse assunto. E, como eu disse, se fosse a prova domingo, valeria a pena passar por todos esses pontos muito, muito, muito cobrado. Falta uma só, que é a promoção. Promoção. A gente vai falar mais da promoção quando estiver estudando o nosso PCCTAI, o nosso plano de cargos técnicos administrativos dos institutos e universidades. A gente vai estudar a Lei 11.892 mais na frente, e ela vai falar e vai estruturar melhor todo o plano de carreiras do servidor público. Lei 11.000, que vai trazer exatamente o desenvolvimento do servidor. 11.091 de 2005, que vai trazer a estruturação para vocês, ocupantes de cargo dos institutos e de ensino superior. Agora, quando se fala de promoção, duas coisas têm que ficar muito claras, porque eles vão insistir em ressuscitar verdadeiros fósseis legislativos. Primeiro ponto, é um estímulo que o servidor público se desenvolva na sua carreira. Ele vai se desenvolver ou porque merece, porque fez curso se capacitando, ou então porque a experiência te permite fazer algo mais complexo dentro da sua estrutura, dentro da sua carreira. Então, com o tempo, ou por conta de cursos de capacitação, você vai se desenvolver dentro da sua carreira, dentro da carreira que você escolheu, seja como professor, seja como assistente, seja como técnico, dentro da sua carreira. Essa é a promoção, que acontece, então, por critério de merecimento e antiguidade. Jamais um servidor que ingressou numa carreira de assistente, por exemplo, ele vai poder, porque tem a especialização exigida, porque tem a escolaridade que a legislação coloca, ele mudar para a carreira de professor. E vice-versa. Se eu ingresso na carreira de professor de ensino superior dos institutos federais, eu vou me desenvolver na condição como tal, dentro da docência. Não posso passar para o cargo de analista ou vice-versa. Olhando, talvez, num posicionamento de hoje, isso seja muito claro e até muito evidente. Claro que não pode, mas veja, durante muito tempo, inclusive a 8.112 até mencionava possibilidades dessas formas de provimento. Era o que se chamava, à época, de ascensão funcional. O acesso, que era quando o servidor mudava de carreira sem precisar de um novo concurso público. Olha que coisa. Então, era possível, eventualmente, um assistente administrativo, porque tem a escolaridade exigida para professor, e, de repente, aquela vaga ser disputada entre assistentes administrativos, e não um concurso público. Era exatamente conhecido como os concursos internos, concursinhos. As vagas de outra carreira eram destinadas apenas àqueles que faziam parte de uma outra. Existia no passado, então, essa figura. Ascensão funcional, acesso funcional. Se hoje, e ainda aparece, em qualquer momento da sua prova, a expressão, o instituto de ascensão funcional, trata como algo já superado, algo inconstitucional. E aí eu puxo uma jurisprudência que tem sobre o assunto, que diz que toda mudança de carreira exige um novo concurso público. Se eu quero mudar de carreira, se eu sou assistente, quero me tornar professor, ou vice-versa, eu tenho que fazer o concurso público, em que as vagas são destinadas a todos eles. Mas pior do que a ascensão, que o acesso funcional que existia no passado, era a tal da transferência, que era uma outra forma de provimento que a 8.112 mencionava. Deixou de existir em 97, 98. E o que era a transferência? Era, por exemplo, um servidor que era assistente administrativo do IFCE, seria transferido, podia ser transferido para ser analista, técnico do TRE, ou do TRE para o IFCE. Quando mudava, não só de carreira, mas mudava de estrutura. Isso era no passado o que se chama de
transferência. Ah, professor, mas transferência ainda tem. Se eu estou, por exemplo, aqui no campus do interior e quero para Fortaleza, isso é transferência. Não, segura um pouquinho que isso é a remoção, tratada no 8.112 com essa expressão. Eu sei que no dia a dia, a imprensa, a gente mesmo conversando, chama isso que eu mencionei, sair de uma cidade para outra, mas dentro dos quadros do IFCE, de transferência, não é? Não, chama isso de remoção, porque é assim que a 8.112 menciona. Transferência era quando havia mudança de quadros de instituições diferentes de pessoal. Era sair da Polícia Federal para a PRF, era sair da UFC para o IFCE, eram essas circunstâncias previstas no passado. Tranquilo? Então, vamos combinar. Promoção, Instituto Vago, detalhado na Lei 11.091, em que estabelece critérios de merecimento, atividade e desenvolvimento dentro da minha carreira. Mudanças de carreira, sejam dentro dos quadros da instituição que eu faça parte, ou fora, eram chamadas de acesso ou ascensão funcional e transferência. Se aparecer na sua prova, em qualquer momento, trate essas figuras como inconstitucionais. Se eu não estou enganado, elas voltaram a aparecer no concurso da UFCA. Em alguma questão lá, algum item falava de transferência. Fica fácil, risca. É algo superado, algo proibido na própria legislação. Tranquilo? Pronto. Os detalhes da promoção, segura um pouquinho, a gente vai falar mais na frente, no estudo da Lei 11.091. Tranquilo? Pronto. A gente fecha o primeiro bloco de assuntos envolvendo provimento, é exatamente essas formas mencionadas. Mais uma vez, topzera. Eu vou só começar o próximo ponto, que está chegando o nosso horário, mas eu vou só começar a amarrar aqui o nosso ponto para a gente retomar na próxima aula a partir dele. Então, repare só. Hoje, a gente visualizou, destacando os aspectos mais importantes, conhecendo lá atrás as peças do tabuleiro e o assunto provimento em torno de 32 artigos da 8.112. 32 artigos. E é indispensável que você já dê uma olhadinha, não deixe acumular de forma alguma, não deixe acumular, dá uma olhadinha no seu material, dá uma olhada na legislação, fácil de colocar e fácil de visualizar, inclusive, bota no site do Planalto. Eu posso até colocar a legislação para vocês na próxima, mas tá fácil de buscar no próprio site do Planalto. E eu coloquei algumas questões de concurso da IDECAM. Eu queria que vocês fizessem também essas questões da IDECAM, porque tendo dúvida durante a semana, a gente vai se falando lá pelo Instagram, lá pelo Prof. Cláudio Feitosa. Então, façam as questões de material escolhidas da nossa banca IDECAM e vão explorar exatamente esses primeiros assuntos que a gente falou agora, os 32 primeiros artigos da 8.112. Fechado? Então, feito isso, vamos então amarrar para a gente começar a próxima aula com o assunto da vacância. A gente começa o próximo assunto da vacância, que é exatamente quando os cargos ficam vagos. Lembra o que é o provimento? Provimento é preenchimento do cargo. E vacância, esse próximo assunto, é exatamente quando esses cargos ficam vagos. Provimento, preenchimento do cargo. Vacância é quando esse cargo fica vago. As situações em que esses cargos ficam vagos. É o artigo 33, 34 e 35. Então, amarra aí. Próxima aula, a gente retoma a partir da vacância, artigo 33 ao artigo 35. Muito provavelmente, na nossa segunda aula, a gente vai falar, para quem gosta de adiantar, né? A gente vai falar de vacância, remoção, redistribuição, substituição e começar o estudo dos direitos e vantagens do servidor, tá? Então, para quem gosta de adiantar, além de já desacumular esses 32 primeiros artigos, se quiser adiantar, pode adiantar aí por volta do artigo 60, o artigo 32, até chegar ao direito ao auxílio moradia, tá? Então, na próxima aula, vacância, remoção, redistribuição, substituição e também direitos e vantagens. Fechado? É isso, gente. Dúvidas? Coloca aí pra gente. Dúvidas? Essa primeira parte desse bloco de assuntos da 8.112.
Tranquilo? Valeu, Damiana. Tranquilo, valeu, Landina. Beleza. É isso, gente. Tanto para essas disciplinas como para as outras, algo que não vai faltar, não pode faltar na nossa preparação, é exatamente a intensidade em não acumular. A gente deixa acumular 30 artigos que parecem poucos com a próxima aula, daqui a pouco isso fica contra a gente. O que a gente quer fazer? Administrar exatamente a nossa forma de estudo. Então, insisto, dá uma olhadinha no material que foi entregue, se quiser adiantar, melhor ainda, o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. O próximo encontro será na próxima segunda-feira, beleza? É isso, gente. Fiquem bem, estudem, confia. Dúvidas? Prof. Cláudio Feitosa, valeu, Cícera, estamos juntos, valeu, IB Concursos, dali.